Saúdo a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Abramos nossas Bíblias em Gênesis capítulo 29. Gênesis 29. Eu lerei a partir do versículo 21, para nos lembrarmos do que já vimos até esse momento. E lerei até o versículo 24 de Gênesis 30. Gênesis 29, a partir do versículo 21, a leitura, até o capítulo 30, versículo 24. E o sermão será dos versículos 31 do capítulo 29 até o capítulo 30, versículo 24. Diz assim a palavra do nosso Deus. Gênesis 29, 21. Disse Jacó a Labão: dá-me minha mulher, pois já venceu o prazo, para que me case com ela. Reuniu, pois, Labão todos os homens no lugar e deu um banquete. À noite, conduziu ali a sua filha e a entregou a Jacó, e coabitaram. Para a serva de Lia, sua filha, deu Labão Zilpa, sua serva. Ao amanhecer, viu que era Lia. Por isso disse Jacó a Labão: que é isso que me fizeste? Não te servi eu por amor a Raquel? Por que, pois, me enganaste? Respondeu Labão: não se faz assim em nossa terra, dar-se a mais nova antes da primogênita. Decorrida a semana desta, dar-te-emos também a outra, pelo trabalho de mais 7 anos, que ainda me servirás. Concordou Jacó, e se passou a semana desta. Então Labão lhe deu por mulher Raquel, sua filha. Para a serva de Raquel, sua filha, deu Labão a sua serva Bila, e coabitaram. Mas Jacó amava mais a Raquel do que a Lia, e continuou servindo a Labão por outros 7 anos. Vendo o Senhor que Lia era desprezada, fê-la fecunda, ao passo que Raquel era estéril. Concebeu, pois, Lia e deu à luz um filho, a quem chamou Ruben, pois disse: o Senhor atendeu a minha aflição, por isso agora me amará meu marido. Concebeu outra vez e deu à luz um filho e disse: soube o Senhor que era preterida, e me deu mais este, chamou-lhe, pois, Simeão. Outra vez concebeu Lia e deu à luz um filho e disse: agora desta vez se unirá mais a mim meu marido, porque lhe dei à luz 3 filhos, por isso lhe chamou Levi. De novo concebeu e deu à luz um filho, então disse: esta vez louvarei o Senhor, e por isso lhe chamou Judá, e cessou de dar à luz. Vendo Raquel que não dava filhos a Jacó, teve ciúmes de sua irmã, e disse a Jacó: dá-me filhos, senão morrerei. Então Jacó se irou contra Raquel e disse: acaso estou eu em lugar de Deus, que ao teu ventre impediu frutificar? Respondeu ela: eis aqui Bila, minha serva, coabita com ela, para que dê à luz, e eu traga filhos ao meu colo por meio dela. Assim lhe deu a Bila, sua serva, por mulher, e Jacó a possuiu. Bila concebeu e deu à luz um filho a Jacó. Então disse Raquel: Deus me julgou e também me ouviu a voz, e me deu um filho, portanto lhe chamou Dan. Concebeu outra vez Bila, serva de Raquel, e deu à luz o segundo filho a Jacó. Disse Raquel: com grandes lutas tenho competido com minha irmã, e logrei prevalecer. Chamou-lhe, pois, Naftali. Vendo Lia que ela mesma cessara de conceber, tomou também a Zilpa, sua serva,
e deu-a a Jacó, mulher. Zilpa, serva de Lia, deu a Jacó um filho. Disse Lia: afortunada, e lhe chamou Gade. Depois Zilpa, serva de Lia, deu o segundo filho a Jacó. Então disse Lia: é a minha felicidade, porque as filhas me terão por venturosa, e lhe chamou Aser. Foi Rúben nos dias da ceifa do trigo, e achou mandrágoras no campo, e trouxe-as a Lia, sua mãe. Então disse Raquel a Lia: dá-me das mandrágoras de teu filho. Respondeu ela: achas pouco o me teres levado o marido? Tomarás também as mandrágoras de meu filho? Disse Raquel: ele te possuirá esta noite, a troco das mandrágoras de teu filho. À tarde, vindo Jacó do campo, saiu-lhe ao encontro Lia e lhe disse: esta noite me possuirás, pois eu te aluguei pelas mandrágoras de meu filho. E Jacó naquela noite coabitou com ela. Ouviu Deus a Lia, ela concebeu e deu à luz o quinto filho. Então disse Lia: Deus me recompensou, porque dei a minha serva a meu marido. E chamou-lhe Issacar. E Lia, tendo concebido outra vez, deu a Jacó o sexto filho. E disse: Deus me concedeu excelente dote. Desta vez permanecerá comigo meu marido, porque lhe dei 6 filhos. E lhe chamou Zebulon. Depois disso, deu à luz uma filha e lhe chamou Diná. Lembrou-se Deus de Raquel, ouviu-a e a fez fecunda. Ela concebeu, deu à luz um filho e disse: Deus me tirou o meu vexame. E lhe chamou José, dizendo: dê-me o Senhor ainda outro filho. Amém. Vamos orar. Senhor nosso Deus, Deus de Jacó, como nós te louvamos pela autoridade da tua palavra, pelo poder da tua palavra, pela suficiência da tua palavra, pela clareza da tua palavra. A tua palavra, ó Deus, nunca teve o intuito de esconder o pecado de qualquer pessoa. Muito pelo contrário, a tua palavra, ó Deus, nessa manhã, mais uma vez, vem nos trazer uma história terrível, de uma bagunça, um caos, em uma família da aliança. Como é, ó Deus, que as tuas promessas podem ser cumpridas por meio de uma família assim? Como é, ó Deus, que podemos olhar para trás e ver que os nossos antepassados estiveram envolvidos em situações como estas, tão pecaminosas, tão grosseiras e grotescas no que diz respeito ao pecado e às suas consequências. Deus, obrigado, porque o Senhor não desnuda o pecado por acaso. O Senhor sempre revela o que há em nossos antepassados e em nós ainda, para poder tratarmos disso à luz do Evangelho, à luz da tua palavra restauradora, à luz da tua misericórdia, da tua graça, à luz do que Jesus Cristo já fez em nosso lugar, no lugar de Jacó e no lugar de todos aqueles que sempre pertenceram verdadeiramente ao teu pacto, à tua aliança. Fala conosco nessa manhã, ó Deus. Teremos os nossos corações confrontados, sem dúvida alguma. Mas ao sermos confrontados, temos a plena convicção de sermos curados também. Faça isso, Senhor, por meio da tua palavra bendita. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu conheço a história de um pai que teve muitos filhos, a maioria meninas e apenas 2 meninos. E esse pai queria ser avô e ele queria ter muitos netos. Então um dia ele teve a brilhante ideia
de sugerir que a maior parte da herança seria dada para aquele filho que lhe desse mais netos. Você pode imaginar então o alvoroço na família. Você pode imaginar então agora a motivação daqueles filhos em terem o máximo de filhos que eles pudessem para herdar a maior parte da herança. As meninas logo desistiram da competição, mas os meninos não. Talvez até pela masculinidade quiseram competir para ver quem dava mais netos a seu pai. E aí a competição foi indo, e a cada ano eles iam mostrando que um filho novo estava chegando, até que um deles, numa gravidez só, teve gêmeos. Aí a competição ficou um pouco desleal, e o outro irmão desistiu, porque gêmeos não chegavam para ele. E o outro irmão agora, com mais filhos, está esperando a palavra do pai para lhe dar a maior parte da herança. Ter muitos filhos é sempre uma bênção. É isso que a palavra de Deus diz. Mas talvez a motivação para se ter muitos filhos não é nada bíblico. Talvez a forma como esses filhos se multipliquem não seja bíblica. E é exatamente isso que nós vamos ver hoje. Na história de Jacó e na sua herança em relação aos seus filhos, nós percebemos que 12 não é demais. 12 é o número exato para que Deus cumprisse aquilo que Ele prometera a Abraão, que todas as famílias da terra seriam abençoadas nele, em Isaque e em Jacó. Mas como é que esses 12 filhos vêm? Aqui nós vemos a história de como 11 filhos vieram. Mais tarde nós veremos a chegada do 12º. Ter muitos filhos é sempre uma bênção. Mas a forma como eles vêm pode ser tão pecaminosa ou mais do que essa história trágica da família da aliança de Jacó. Nós olhamos para o contexto. Nós estudamos Gênesis 29 até o versículo 30. E nós percebemos aqui várias questões, principalmente essa ideia de um amor que não é de fato divino ou bíblico. Um amor que cegou Jacó. Um amor por alguém que não era necessariamente aquela que Deus tinha para ele. Um amor mais de filmes e novelas do que vindo dos altos céus. Nós começamos a perceber as consequências de tudo isso. Nós começamos a perceber a loucura que começa a acontecer ainda mais na vida daquela família. E Jacó está aqui nada mais, nada menos colhendo aquilo que ele plantou. Ele está recebendo na mesma moeda aquilo que ele fizera antes com seu pai Isaque, com seu irmão e com a sua família de uma forma geral. Nós olhamos para a continuação do texto e não pode ser diferente. As consequências do pecado ainda estão aqui. O amor de Jacó logo se transforma em algo diferente daquilo que nós consideramos romantismo. Isso tudo está no texto, para que nós aprendamos nessa manhã que Javé, o Deus do pacto, ele transforma a rivalidade entre irmãs, ou de uma forma mais geral, ele transforma o caos em uma família em esperança para todas as famílias da terra. Como seria bom olharmos para as Escrituras Sagradas e percebermos aqui apenas flores, apenas histórias romantizadas e poéticas. Mas o mundo caído não são flores. O mundo caído
é cheio de pecado, o mundo caído é cheio de caos e destruição e tragédias, mas esse mundo caído continua governado por Deus. E do caos, e da bagunça, e das consequências terríveis do pecado, Deus traz esperança. É essa a mensagem para nós hoje, especialmente se as nossas famílias estiverem perecendo, se as nossas famílias estiverem em um pouco semelhantes ao que está acontecendo aqui. Como é então que Javé, o Deus do pacto, transforma essa história em esperança? Parece não haver qualquer uma. Nós veremos isso em 3 partes. Começando no versículo 31 do capítulo 29. A honra de Lia. Mas ela não era desprezada, ela não era a feia da história, ela que é honrada, nos versículos 31 a 35. A partir do capítulo 30, dos versículos 1 a 8, nós vemos os ciúmes de Raquel e as suas consequências. Mas Raquel não era a linda e maravilhosa, Raquel não era a amada. Ela aqui se apresenta agora como alguém estéril, sem poder dar filhos ao seu marido, que tanto a amava. E finalmente nós vemos nos últimos versículos de 9 a 24, da porção que nós determinamos aqui do capítulo 30, a guerra dos bebês. E esse poderia ser o título do sermão, a guerra dos bebês. E em meio a essa disputa, em meio a essa guerra, em meio a essa rivalidade, Deus nos mostra o poder da sua graça. E é por isso que nós pregamos o Evangelho, não para esconder pecados, não para varrê-los para debaixo do tapete, mas para colocá-los bem expostos diante dos nossos olhos, para que nós aprendamos mais uma vez que onde abunda pecado, superabunda a graça. Vejamos mais uma vez como se dá a honra de Lia, capítulo 29, versículos 31 a 35. Vendo o Senhor que Lia era desprezada, fê-la fecunda, ao passo que Raquel era estéril. Concebeu, pois, Lia e deu à luz um filho, a quem chamou Ruben, pois disse: o Senhor atendeu a minha aflição, por isso agora me amará meu marido. Concebeu outra vez, e deu à luz um filho e disse: soube o Senhor que era preterida, e me deu mais este. Chamou-lhe, pois, Simeão. Outra vez concebeu Lia e deu à luz um filho e disse: agora desta vez se unirá mais a mim meu marido, porque lhe dei à luz 3 filhos, por isso me chamou Levi. De novo concebeu e deu à luz um filho. Então disse: esta vez louvarei o Senhor. E por isso me chamou Judá, e cessou de dar à luz. Calvino resume esses versículos aqui de uma forma brilhante. Ele vai dizer o seguinte: se Jacó, enquanto marido de Lia, não vai honrá-la e amá-la, Deus certamente faria isso. E aqui está a conexão com o que nós vimos na semana retrasada. Se você ainda está convencido de que esse amor de Jacó por Raquel é um amor verdadeiro, é um amor romantizado, é um amor que você desejaria para você, um príncipe assim como Jacó, que pudesse lhe amar tanto a ponto de servir mais 7 anos por você, então por favor entenda que Deus, Ele desmonta, Ele anula, Ele acaba com o nosso senso de preferência. Eu espero ter ficado claro naquele sermão que Jacó deveria ter preferido Lia a despeito do que estava em seu coração, a despeito de suas emoções. Essas emoções já vão cair por terra no próprio texto. Lia era a esposa legítima de Jacó, independentemente da forma como ela foi oferecida e casada com ele. Isso fica claro na forma como Deus aqui então pega a desprezada,
pega a feia e faz com que ela seja fecunda. E faz com que ela então seja a possível de dar filhos a Jacó. Ou seja, mais do que dar filhos, não é uma questão apenas daquela família. Em Lia, a promessa que Deus fizera a Abraão continuaria. Vejam a profundidade disso, meus irmãos. É por isso que o versículo 31 começa dizendo: vendo o Senhor. E a palavra aqui para Senhor é Yahvé, o Deus do pacto, o Deus das promessas. Ele vê, Ele ouve, Ele atende o desprezado. Ele exalta aquele que se humilha. Ele toma as coisas que nada são nesse mundo para desprezar, para anular aquelas que acham que são alguma coisa. Nós estamos ouvindo tudo isso à luz do Antigo Testamento e vemos Paulo e os outros apóstolos repetindo os princípios lá na Nova Aliança. Deus olha para nós, meus irmãos. Deus vê e Deus ouve os nossos clamores, clamores de pessoas que são desprezadas pelo mundo, clamores de pessoas que pelo simples fato de se chamarem cristãs, são rejeitadas pela sociedade de uma forma ou de outra. Deus dá a possibilidade para que Lia seja mãe, enquanto Raquel, a linda e maravilhosa, o objeto do amor de Jacó, é estéril. Uma tem a possibilidade de continuar a promessa e ser mãe, mas ela não tem o amor do marido. A outra tem o amor do marido, mas ela não tem a possibilidade de ser a mãe do Redentor, por exemplo. Era isso que estava na mente das mulheres da antiga aliança. Desde Eva, quando Caim nasce, Eva achava que ele era o descendente prometido. Agora imaginem então, cada mulher, ouvindo aquelas histórias, ela sabia que o seu ventre era um ventre em potencial para ter ali a semente prometida, o descendente que destruiria de uma vez por todas a Satanás, pecado e todas as suas consequências. Nós vemos de fato aqui a honra de Lia nesses versículos, mas como ela não tinha o amor do seu marido, nós infelizmente vemos essa honra misturada com idolatria. Deus vê a situação e Ele está honrando a serva e a legítima esposa de Jacó. Mas a legítima esposa de Jacó não se contenta com isso. Pelo menos não no começo. Ela quer mais. Ela precisa do amor do seu marido. Ela precisa ter aquilo que parece satisfazer o desejo do seu coração. O seu coração ainda está com um buraco, com um vazio. E ela acha que o amor de Jacó vai preencher aquilo ali. A honra de Lia está misturada com idolatria. Você já conheceu alguma mulher que tentou comprar o amor de algum homem? Você já foi tão apaixonada por um homem, você mulher, que você foi capaz de, por exemplo, pensar assim: quem sabe eu não engravido? E aí ele fica, querendo ou não, preso a mim. Isso não está fora da igreja. Isso está dentro da igreja. Talvez você não tenha pensado nesses termos, mas certamente você já se apegou com um afeto tal a alguém, e por mais que essa pessoa lhe faça sofrer, por mais que essa pessoa claramente não sirva para você, muito menos para satisfazer o vazio do seu coração, você ainda insiste e é capaz de fazer qualquer coisa para ter aquele homem.
Isso é idolatria. Isso é transformar uma criatura em algo que ela não é e nunca poderá ser. Se tem um princípio que esse texto aqui nos ensina, é exatamente isso. Não há nada, absolutamente nada criado que possa satisfazer o vazio do nosso coração. Somente Deus, o seu Evangelho, o seu Cristo, podem fazer isso por nós. Lia recebe 3 filhos. E cada filho então vai demonstrando exatamente isso. O primeiro chama-se Rúben. E olha a conclusão dela: por isso agora me amará meu marido. Segundo, ela recebe um outro filho e chama-o de Simeão. E mais uma vez, o que está por trás disso era o fato dela ser preterida. O Senhor viu que eu era preterida, me deu mais um filho, agora Jacó vai prestar atenção em mim. E finalmente Levi. E a conclusão dela mais uma vez é: agora sim, depois de 3 filhos, se unirá mais a mim, meu marido. Como é fácil sairmos daquele exemplo que eu dei anteriormente e olharmos para os nossos próprios casamentos e perceber como muitas vezes os nossos cônjuges são ídolos para nós. E perceber o quanto nós amamos mais o nosso cônjuge do que o próprio Deus. Isso de tantas maneiras. E nós confundimos ainda o que é amor verdadeiro com aquilo que logo passa, porque é meramente terreno, é meramente humano, é fruto de pecado e de idolatria. E graças a Deus passa então, para que nós percebamos onde está a fonte do verdadeiro amor, onde está a fonte daquilo que realmente importa, onde eu posso ter um matrimônio com muitos filhos, onde não há idolatria alguma, mas sim uma verdadeira família da aliança, produzindo amor genuíno, que vai fazer a diferença não só na igreja, mas também na sociedade. É assim que você ama seu marido acima de Deus? É assim que você ama a sua esposa acima de Deus? O versículo 35 parece nos mostrar que Lia aprendeu a lição. O versículo 35 diz: de novo concebeu e deu à luz um filho. Então disse: essa vez louvarei ao Senhor. Parece que caiu a ficha para Lia. Parece que ela está entendendo que o dar à luz filhos não é objeto de algo ou moeda de troca, mas é sim bênção do Senhor, e por isso ela louvaria a Deus, louvaria ao Senhor do pacto. Ele merece toda a honra e toda a glória, e o seu filho se chama Judá. A honra já estava estabelecida antes. Essa mulher já tivera 3 filhos, ela não era estéril, isso é honroso. Mas o terceiro filho demonstra ainda mais honra. Ela, Lia, é mãe de Levi. Lia é a ancestral de todos os levitas. Nós olhamos para as Escrituras Sagradas e percebemos a importância dos levitas na história da redenção. E Lia é aquela que deu a luz ao ascendente dos levitas. Isso já seria honra suficiente, mas o versículo 35 nos mostra a honra das honras. Ela não seria apenas a mãe dos sacerdotes de Israel, ela seria agora a mãe do sumo sacerdote da nossa fé. Lia, ao entender a lição, pelo menos por um momento, ela chama seu 4º filho de Judá, e é justamente de Judá que vem o Messias.
É justamente de Judá que vem aquele descendente que acabaria com tudo, que dizia respeito a pecado, morte, destruição, confusão na família. Que honra maravilhosa! Deus realmente vê, Deus realmente ouve. E essa sempre deveria ser a nossa resposta. Essa vez eu louvarei ao Senhor. Quando me parecer faltar alguma coisa, quando me parecer faltar amor, quando me parecer faltar filhos, quando me parecer faltar alguma coisa, quando o descontentamento bater a minha porta, eu me lembro de Judá e do seu descendente, e eu digo: esta vez eu louvarei ao Senhor. Todas as vezes eu louvarei ao Senhor. Essa é a honra de Lia, e nós podemos perceber aqui a providência maravilhosa de Deus agindo em tudo isso. Mas diante dessa questão, a outra irmã também não era satisfeita. E aqui nós chegamos ao segundo ponto: os ciúmes de Raquel. Nós não precisamos ler todos os versículos mais uma vez, nós vamos caminhando aqui, passo a passo. Mas o versículo 1, os versículos 1 e 2 são imprescindíveis para o entendimento de tudo mais que vai acontecer. O versículo 1 diz: vendo Raquel que não dava filhos a Jacó, teve ciúmes de sua irmã, e disse a Jacó: dá-me filhos, senão morrerei. Mas Raquel não era linda e maravilhosa, Raquel não era a amada, ela não podia ter filhos. É essa a sua situação aqui de manhã. Você tem tudo, menos aquilo que falta, que tornaria a sua vida perfeita. Raquel tem ciúmes, ela sente inveja, e ela chega ao seu marido, como muitas esposas dentro da igreja chegam aos seus maridos ainda, e os acusam injustamente por algo que elas não têm. Você já acusou o seu marido de forma injusta? Percebam aqui que nós vamos ter a reversão de duas boas doutrinas. Sim, nós aprendemos à luz das Escrituras que o marido, como sacerdote do lar, como cabeça, ele é o responsável em última instância pelas crises na família, pelas confusões, principalmente porque o marido geralmente é negligente no que diz respeito à resolução dessas coisas. Nós veremos já já essa questão. Mas esposas, por favor, me ouçam aqui nessa manhã. Há muitas coisas que vocês colocam nos ombros de seus maridos que não é da conta deles. E isso certamente não ajuda o casamento, não ajuda o matrimônio. Existe uma forma de cobrar do seu marido que ele seja então o líder, que ele seja o responsável, que ele seja o sacerdote. Você não precisa fazer o papel que ele não está fazendo. Mas aqui a acusação é injusta. Aqui a acusação não diz respeito a qualquer coisa que Jacó poderia fazer. E a resposta de Jacó mostra exatamente isso. Uma resposta teologicamente precisa, mas a forma como ele a apresenta é destrutível. Eu me lembro, quando eu comecei a namorar com a Alessandra, ela nasceu na igreja presbiteriana, ela foi batizada na infância ainda, como um bebezinho na igreja presbiteriana, e eu cresci no catolicismo romano, com todas as suas tragédias. Um belo dia Deus me converteu e me apresentou a Alessandra, e nós começamos então um relacionamento, e uma das nossas principais brigas no início do relacionamento foi por causa da predestinação. Eu, um católico romano de berço, convertido pela graça do Senhor, entendi logo
a doutrina da predestinação, mas a Alessandra, nascida na igreja presbiteriana, batizada ali, tinha ojeriza isso. Como pode ser? E ela me explicou um dia. Não justifica, mas ela me explicou. Um certo seminarista, olha aí os seminaristas de plantão, explicando a doutrina da predestinação, fez isso de forma precisa, bíblica, mas a forma como ele ensinou foi destrutível. Tem que aceitar, pronto e acabou. Você não lê a Bíblia, você não é inteligente como eu sou, a predestinação está lá, pronto e acabou. Se você não aceitar, você não é crente. E é mais ou menos isso que nós fazemos com tantas doutrinas maravilhosas, que nós podemos apresentar de forma precisamente bíblica, mas de forma agressiva, causando questões desnecessárias no meio da igreja. E é isso que Jacó está fazendo aqui. Jacó diz para Raquel: você acha que eu sou Deus? Só Deus pode abrir e fechar ventres. Só Deus pode fazer alguém fecundo ou alguém estéril. Deus é soberano. Eu sou culpado para que o teu ventre seja infrutífero? E aí perceba, quando esposas acusam injustamente seus maridos, o nosso amor em resposta não vai ser tão romântico assim. Nós tentaremos nos colocar no lugar de sacerdotes e líderes, e usando teologia, destruiremos vocês, acabaremos com vocês, colocaremos vocês no seu devido lugar. Mulherzinha, submissa, cala sua boca, quem manda aqui sou eu. Nós começamos a perceber que aquele amor de alguns versículos anteriores foi embora. Cadê o amor de Jacó por Raquel, que o fez trabalhar mais 7 anos? Fica ainda mais claro aqui para nós que aquele amor era no mínimo imaturo e infantil, um amor que vai embora, assim como as nossas ilusões da Disney. Um amor que talvez permaneça em filmes e em novelas, mas não nas escrituras sagradas e na realidade. Nós podemos ver Isaac amando a Rebeca. Não é coincidência. Sara foi estéril, Rebeca foi estéril, Raquel é estéril. Como é que Isaac amou a Rebeca? Ele orou ao Senhor para que ele abrisse o ventre de sua esposa, e ele abriu. Jacó, teologicamente correto, acaba com o espírito de Raquel ainda mais. Cadê o amor? Cadê o matrimônio? Consequência de um pecado pregresso não tratado. A esposa legítima de Jacó era Lia. Ele contrai novas núpcias, poligamia. E além disso, nós veremos agora, além de polígamo, um homem que é capaz de deitar com 2 outras mulheres. Para que disso tudo surgissem 12 filhos. E ter muitos filhos é sempre uma bênção. Ter muitos filhos é sempre uma bênção. Mas a forma como eles chegam talvez seja tão pecaminoso quanto isso aqui, tão pecaminosa quanto isso aqui. Raquel entende a mensagem de Jacó, mas ela não se cansa. Ela vai resolver o problema do seu coração de qualquer maneira. E ela agora recorre à velha estratégia de Sara. Sara era estéril. Então ela dá a sua serva para Abraão. E Abraão contentemente a recebe.
Raquel dá a sua serva Bila para coabitar com Jacó, e ele contentemente a recebe. Não tenhamos dúvidas de que Raquel aqui sabia do que havia acontecido com Sara e todas as consequências de Ismael e tudo o que aconteceu em relação a Isaac. Mas ela não está nem aí, como você não está nem aí. Percebam aqui então que essas histórias nos mostram pecados passados, não para justificar os nossos pecados hoje. Há tantas coisas que aconteceram nessa igreja, que foram pecaminosas e possivelmente maltratadas lá atrás, que hoje você olha e você tem a ousadia de dizer: mas pastor, aqui sempre foi assim. Os nossos avós faziam assim, os nossos pais faziam assim, eu vou continuar fazendo. Pecados passados, revelados a nós pela Escritura ou pelas circunstâncias, são para o nosso aprendizado, são para nós termos vergonha do que aconteceu lá atrás e não praticarmos as mesmas coisas, ao invés de chegar para o conselho de uma igreja e dizer assim: não ousem me disciplinar, porque esse pecado sempre esteve aqui. Quem são vocês para hoje tentarem fazer alguma coisa a respeito disso? Se você nunca pensou assim, por favor, não pense, mas muitos crentes já pensaram e têm pensado, e levantam seus dedos contra a autoridade instituída por Deus em relação a eles, porque querem continuar satisfazendo os seus ídolos com o pecado, com a forma que eles acham que serão satisfeitos. A história aqui é bem clara. Jacó coabita com Bila, 2 filhos nascem, e você vê a cegueira de Raquel. E você vê a cegueira de Raquel quando ela dá o primeiro nome ao filho nascido de Bila. Versículo 6: Deus me julgou e também me ouviu a voz e me deu um filho, portanto lhe chamou Dan. Olha o que ela está dizendo: Deus me ama tanto, Deus é tão gracioso para comigo, que mesmo no pecado Ele me abençoa. O meu marido, que não devia nem estar casado comigo, e muito menos se deitar agora com minha serva, está me dando um filho. Deus me julgou e Ele viu que isso é bom. Blasfêmia. O versículo 8 mostra ainda mais a cegueira de Raquel. Nasce Naftali. E por que ele tem esse nome? Porque ela entende que uma luta com sua irmã começou, uma competição, e ela tem a ousadia de dizer: e logrei prevalecer. Isso é no mínimo uma matemática mal feita. Está 4-2. E Lia vai continuar ganhando. Mas o pecado de Raquel parece tanto agradá-la, no sentido de dar a ela o que ela precisa, que ela acha que está prevalecendo. Ela está chegando lá, ela vai virar o jogo. E quem dera a história parasse aqui. Quem dera a história parasse exatamente aqui e Deus já começasse a demonstrar então a sua restauração, a sua graça. Mas o pecado tem que ficar pior. A bagunça tem que ser ainda maior. E aqui nós começamos a ver exatamente a guerra dos bebês, a partir do versículo 9. Raquel, com o nascimento do segundo filho de Bila com Jacó, o chama de Naftali, e a guerra está declarada. A guerra está declarada. E o que é que nós aprendemos com os ditados populares,
Quando um não quer, dois não brigam. Lia parecia ter entendido a lição. Agora eu louvarei ao Senhor, está aqui Judá. Ela parecia estar contente. E esse é um perigo para nós. A caminhada cristã só termina com a nossa morte de fato, ou com o retorno de Cristo para nos levar da forma como Paulo ali nos ensina. Meus irmãos, a caminhada cristã, ela não acaba na profissão de fé, muito pelo contrário, ela começa ali. E ela é cheia, infelizmente, de altos e baixos, de idas e vindas. E aqui nós vemos isso acontecendo com Lia. Ela foi capaz de louvar ao Senhor, de demonstrar contentamento, de acalmar a sua alma no Senhor, chamando o seu filho de Judá, mas agora com a guerra declarada, ela vai e entra na briga. Ela não tinha percebido isso antes. Ela aprendeu com Raquel. Pode usar a serva? Pode usar a serva, então eu vou usar. E é exatamente no versículo 9 que nós vemos isso. Lia já tinha tido 4 filhos naturalmente com Jacó. Ela fica com medo de Raquel ultrapassá-la também nos filhos. E ela usa sua serva para gerar filhos a partir de Jacó. Ela dá a Zilpa a Jacó e Zilpa concebe. Tem 2 filhos, como Bila tinha tido, Gade e Aser. Mais 2 filhos. E agora o placar é 6-2. Parece uma goleada. E para nós o que fica evidente então não é o crescimento do número de filhos apenas e a bênção que isso sempre traz, mas o crescimento do pecado aqui. E mais uma vez nós recorremos à sabedoria do livro de Provérbios. Provérbios 9, versículo 13, não precisa abrir, depois você dá uma olhadinha lá. Provérbios está contrastando a sabedoria com a loucura. E ele chama a loucura de quê? Mulher apaixonada. Mulher apaixonada é loucura. Mulher apaixonada é ignorância. E nós não estamos falando aqui de mulheres alheias ao pacto. Nós não estamos falando aqui de mulheres do mundo, de mulheres que não querem saber de Deus. Nós estamos falando aqui de Lia, que havia dito anteriormente: eu agora louvarei ao Senhor. Isso, claro, é uma aplicação não só para as mulheres aqui nessa manhã, mas para todos nós. Talvez mulheres sejam mais suscetíveis a esses arrombos emotivos ou coisa do tipo. Por favor, entendam que loucura é mulher apaixonada exatamente porque quando nós recorremos à nossa sensação, à nossa emoção, àquilo que eu chamo de amor ou de satisfação, geralmente é o que Deus condena. É ídolo. E nós temos que matar e aniquilar os nossos ídolos lá na raiz, senão nós nos tornamos como eles. É isso que o Salmo 115 diz. Nós nos tornamos loucos. Nós precisamos justificar as nossas faltas, os nossos pecados, ao invés de nos arrepender deles. As 2 servas estão envolvidas. O placar está 6-2. E nós vemos então a loucura por causa do pecado aumentando. Leamos mais uma vez a partir do versículo 14. Foi Rúben nos dias da ceifa do trigo e achou mandrágoras no campo e trouxe-as a Lia, sua mãe. Então disse Raquel a Lia: dá-me das mandrágoras de teu filho.
Respondeu ela: achas pouco teres levado o marido? Tomarás também as mandrágoras de meu filho? Disse Raquel: ele te possuirá esta noite a troco das mandrágoras de teu filho. Hein? Mulher apaixonada é loucura? O que são as mandrágoras? Eu preciso ler para vocês aqui e não há definição melhor do que isso. Uma simpatia para engravidar. Acenda uma vela branca e dedique a Cosme e Damião. Posicione a vela em um prato com muitos doces ao redor, como balas, chocolates e cocadas. Coloque tudo em lugar bem alto em sua casa, ajoelhe-se e faça seu pedido para engravidar urgente, com muita fé. Você já fez simpatia para engravidar? Você já fez simpatia para qualquer coisa? Aí você diz assim: pastor, o problema aí é Cosme e Damião. É só a gente reformar a simpatia. É só a gente cristianizar a simpatia. E aí talvez nós possamos encaixar isso aqui, como Raquel está encaixando a superstição das mandrágoras, que eram frutas afrodisíacas e que pareciam fazer com que mulheres mais facilmente engravidassem. Meus irmãos, eu quero repetir isso, nós estamos falando de mulheres dentro do pacto da igreja. Não são aquelas pessoas que estão aí no mundão e nós entendemos pessoas desesperadas fazendo essas coisas. Aqui são membros da igreja fazendo essas loucuras por causa do pecado. E Lia então, esperta, faz isso, concede à sua irmã as mandrágoras. E o versículo 16, não há outra palavra, não há outra explicação, é um exemplo de como prostituição pode acontecer num matrimônio, num lar cristão. O que é prostituição? É eu pagar alguém, é eu alugar alguém para ter relação sexual com aquela pessoa. Eu espero que os seus casamentos estejam longe disso, no que diz respeito à relação sexual. Mas se você tem que pagar ou alugar o seu cônjuge para ter uma noite de amor, tem alguma coisa muito errada no seu matrimônio. E é isso que Lia fez. Olha o versículo 16: esta noite me possuirás, pois eu te aluguei pelas mandrágoras de meu filho. E Jacó naquela noite coabitou com ela. O nível do pecado nessa família chegou a tal ponto que Jacó se tornou um esposo de aluguel, um prostituto. Não há outra palavra para isso. E nisso tudo então fica exatamente essa pergunta. A culpa não é só de Lia, a culpa não é só de Raquel, a culpa muito menos é das servas. Cadê Jacó? Quando a situação está ficando preta, mesmo que nós não tenhamos iniciativa para realizar as coisas, nós, talvez por instinto, tentamos resolver. Jacó está calado, Jacó está aqui, não fazendo o seu papel. Vamos dar um basta nisso. Chega! E Jacó é um modelo para nós. Os homens da igreja estão estudando um livro chamado O Silêncio de Adão. Aqui você vê o silêncio de Jacó. Desde o Éden, o silêncio do homem. A coisa está ficando preta e o homem não faz nada. A coisa está preta na sua família e você não faz nada. O sermão dessa manhã, a mensagem dessa manhã, não é só para mostrar o quanto a sua família vai mal. O sermão dessa manhã é para você falar: Deus, obrigado por essa mensagem, porque as coisas na minha família estão pretas e eu preciso fazer
Os irmãos, é para isso que serve uma UPH na igreja, meus irmãos. Não é para vocês ficarem indo de reunião em reunião e aprendendo mais e mais. A UPH de uma igreja significa que agora as nossas famílias vão ser diferentes do que Jacó aqui estava experimentando na família dele. Jacó podia muito bem ser membro da UPH, participar das reuniões, e a família dele está nessa desgraça ainda. A guerra não acaba. Lia, alugando seu marido, tem mais filhos. Agora a goleada realmente está estipulada, não tem volta. Raquel perdeu e perdeu feio, mas não o povo de Deus, mas não a família da aliança. E é nisso tudo onde nós vemos a sabedoria maravilhosa do Senhor. O versículo 21 fecha a conta do ventre de Lia. Ela tem uma filha chamada Diná, que parece ser um nome semelhante àquele dado por Raquel, Dan. Ela chega à mesma conclusão: Deus me julgou, Deus viu que eu precisava de tudo isso, e Ele me deu agora uma filha para representar exatamente isso. Os homens que vão continuar a linhagem estão todos dados, e uma filha vem fechar a conta e justificar todos esses erros. E aí Deus vem, e graças a Deus, Ele se intromete. Ele não fica esperando, Ele vem fazer o que é necessário. E nós vemos nos versículos 22 a 24 a surpresa de Deus. Na guerra dos bebês, nós temos essa surpresa maravilhosa. Lembrou-se Deus de Raquel, ouviu-a e a fez fecunda. Ela concebeu, deu à luz um filho e disse: Deus me tirou o vexame. E lhe chamou José, dizendo: dê-me o Senhor ainda outro filho. Cadê a surpresa? Não é no simples fato de fazer Raquel fecunda. Isso foi surpreendente. Deus abre e fecha ventres. Há uma lição ética aqui importantíssima que nós precisamos aprender, e que nós aprendemos geralmente com os médicos, com outras pessoas, mas não com o pastor da igreja, ou com os presbíteros, ou com irmãos mais maduros. Nós não precisamos entrar nesse ponto aqui agora, mas eu queria chamar a atenção de vocês, pelo menos para a pesquisa e para o estudo de vocês. Vocês sabiam que a maioria dos reformadores, isso já diz alguma coisa, não quer dizer que eles estavam certos necessariamente, mas já diz alguma coisa. A maioria dos reformadores era contra métodos anticoncepcionais artificiais. Sabe por quê? Porque eles criam que é Deus quem abre e fecha ventres. Eles criam que é Deus quem abre e fecha ventres, e isso fica claro aqui. O que fica claro também é que nós caímos no conto da nossa época, da nossa cultura, e nós nos esquecemos que ter muitos filhos sempre é uma bênção, principalmente quando eles vêm por meios não pecaminosos como esses aqui. Mas talvez todos os casais hoje possam ser acusados aqui de usarem métodos anticoncepcionais artificiais exatamente para controlar a natalidade. Quero deixar bem claro, eu não estou falando que você está errado em usar algo assim. O que eu estou dizendo é qual é a motivação do seu coração para fazer isso. Será que os reformadores estavam certos e nós precisamos aprender até isso com eles? Ah, isso é loucura, pastor.
Pensar que eu posso ser um recém-casado e não tomar pílula anticoncepcional? Isso é loucura. Mas se for bíblico, certamente não é. E sem dúvida alguma, o princípio com o qual nós terminamos esse texto é exatamente esse: é Deus quem abre e quem fecha os ventres, independentemente da pílula, ou do preservativo, ou de qualquer outro método anticoncepcional. Talvez você já tenha sido surpreendida assim. E geralmente quando nós somos, o nosso coração é revelado. Quando a Alessandra falou que a Giana ia nascer, eu não fiquei pulando de alegria. Eu me preocupei, mais uma boca para alimentar. Esse é o nosso coração. Esse é o nosso pecado. Mas Deus, Todo-Poderoso, Ele nos surpreende aqui, nos dando dentre todos esses filhos a José. E quem foi José? Nós vamos aprender mais à frente. Por que José é tão surpreendente? Por que José é o preferido de Jacó? Ora, ele é o filho primogênito do ventre de Raquel. Raquel era o ídolo de Jacó, e José vai ser o seu ídolo também. Mas mais do que isso, meus irmãos, nós vemos aqui um contraste. Lia foi honrada porque ela foi a mãe de Judá, de onde viria o leão da tribo de Judá. Agora José nasce, e nós veremos quem Judá vai ser. Não um tipo de Cristo como José foi. Um tipo de Cristo maravilhoso, que pode dizer lá em Gênesis mais à frente: o que vocês fizeram para o mal, Deus o fez para o bem. E se nós cremos em providência hoje, não só no papel, mas na prática, o que Jacó, Lia, Raquel, Labão, as servas fizeram para o mal, Deus estava fazendo para o bem. Abra sua Bíblia, por favor, em Apocalipse 21. Apocalipse 21, de 9 a 12. Esse é o nosso Deus, essa é a sua graça. Apocalipse 21, de 9 a 12. Então veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças cheias dos últimos 7 flagelos e falou comigo dizendo: vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. E me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha, e me mostrou a santa cidade, Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, a qual tem a glória de Deus. O seu fulgor era semelhante a uma pedra preciosíssima, como pedra de jaspe cristalina. Tinha grande e alta muralha, 12 portas, e junto às portas 12 anjos, e sobre elas nomes inscritos, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. Raquel terminou dizendo que Deus daria mais um filho a ela, e sem dúvida alguma daria. Vai ser Benjamim mais à frente. Ali os 12 se completam, e ali 12 não é demais. 12 é o número exato que está cravado lá naquilo que nós chamamos de consumação e restauração. 12 nomes manchados pelo pecado de seus pais, nomes que mostravam exatamente as consequências do pecado, as consequências da guerra, mas na cruz de Cristo, no descendente de Judá, tipificado por José, nós temos a restauração das 12 tribos. Nós temos os 12 apóstolos determinados para serem agora coluna e baluarte da verdade na nova aliança. Deus faz guerra com seu Filho na cruz do Calvário
para que eu entendesse que essa história aqui de guerra, de manipulação, de prostituição, de superstição, é a nossa vida sem Cristo. Mas em Cristo, total esperança de restauração, de não fazer o que os nossos pais fizeram, de não fazer o que os nossos avós fizeram, de não fazer o que Jacó, Lia e Raquel fizeram, mas o que Cristo fez. Vamos orar. Ó Deus maravilhoso, Deus que tudo vê e tudo ouve, Deus que enxerga toda a história e não apenas um momento. Obrigado por essa palavra, obrigado por essa mensagem que nos mostra quão pequenos e pecaminosos nós somos, mas o quanto nós temos de esperança em Cristo Jesus e no seu sangue, e na sua cruz, e na sua ressurreição, e na sua glorificação. Ele já está lá, ó Deus, nos aguardando para vermos o que Apocalipse 21 e 22 nos mostram já, como aperitivos dos novos céus e da nova terra. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor não apenas confronta o nosso pecado, mas o Senhor nos dá todos os meios de graça, todas as condições, para transformarmos a nossa família de caos em bênção. Ajuda com que os homens e as mulheres da igreja reconheçam seus papéis, se arrependam dos seus pecados e trabalhem arduamente para serem mais santos. Em nome de Jesus, o nosso Salvador, que nós oramos. Amém. Amém.